Oi, pessoal, bom dia. Um prazer aí estarmos em mais uma edição do Faz Mais Simples. Nossa edição de hoje a gente tem um desafio aí complexo, que é tornar um pouco mais simples a questão do FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção. E aqui comigo eu tenho o prazer de estar com a Cibele, nossa sócia da área trabalhista e da área previdenciária. Cibele, bom dia e, por favor, Bom dia, Léo. para começar a contar sobre esse instrumento aí previdenciário que traz bastante. Bom dia para todo mundo, obrigada pela presença. A gente hoje vai tratar do FAP. O FAP é uma espécie de tributo que incide na folha de pagamento. Na verdade, ele é um índice que é aplicado ao RAT, que é uma tarifa de riscos ambientais do trabalho, que incide em na grande parte das folhas de pagamento das empresas. Esse RAT está vinculado ao risco das empresas, então as empresas têm uma incidência mensal na folha de pagamento de 1, 2 ou 3%, e o FAP foi um mecanismo criado pelo governo para incentivar as empresas a investirem na saúde ocupacional, no ambiente de trabalho seguro dos seus empregados, evitando ônus para a Previdência. Então, quando a gente fala de FAP, a gente pode ter empresas que têm um bônus em relação a esse RAT, ou que tem um ônus, porque o FAP, ele varia de meio a 2. Então, esse percentil de 1, 2 ou 3%, ele pode ser dividido pela metade, até dividido pela metade, ou ele pode ser multiplicado por 2. Então, um tributo que a gente tem hoje, uma variação de 1 a 3%, ele passa a ser de meio a 6. Então, vocês podem pensar, uma indústria que tem um RAT de 3%, ele pode vir a ter um encargo de 6% mensal na folha de pagamento dele por todo o ano de 2022, sendo que o FAP é um multiplicador que existe desde 2010 e existem muitas empresas que não cuidam desse multiplicador. Então, é importante ter atenção porque é um ônus muito importante para as empresas e, o Léo pode complementar depois, é a única parte de um tributo que pode ser gerenciado pela empresa, porque se houver um acompanhamento dos afastamentos, se houver investimento na empresa para não ter afastamentos, vocês entram numa faixa de bônus e podem ter um desconto na alíquota do RAT. Isso compete a cada empresa. Lembrando que o FAP, ele vai considerar todos os eventos relacionados à doença, equiparados ou enquadrados como acidente do trabalho. Então, o auxílio-doença acidentário, muita gente conhece como B91, a B94, aposentadorias, as emissões da CAT com afastamento, e esses índices, eles são comparados com as outras empresas de mesmo KNAI. Então, não é uma avaliação individual que a Previdência faz. Ela separa todas as empresas de mesmo KNAI e faz uma comparação entre elas para fazer uma fila usando indicadores de frequência, gravidade e custo, que são relacionados a esses eventos geradores do FAP, e comparando uma empresa com outra, ela arbitra esse valor do FAP, que vai variar de meio a 2. Lembrando que na situação ordinária, seria o cenário confortável para as empresas, onde eles pagariam o RAT que efetivamente está atribuído a cada empresa. Com o FAP eu tenho desconto ou a majoração dessa alíquota. Outro ponto importante, a nossa função aqui, quando trata do FAP, é tentar sempre colocar as empresas nessa linha de bônus, de desconto do tributo. É um trabalho que dá para ser feito agora, o momento da gente tratar desse Faz Mais Simples neste assunto, é porque agora, no dia 30 de setembro, foi publicada uma portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência e do Ministério da Economia, divulgando os índices de FAP de cada empresa. Então, cada empresa individualmente considerada tem uma senha junto com o seu CNPJ para acessar esse índice, para saber se está numa faixa favorável ou desfavorável, e sendo certo que o prazo de impugnação desses índices é agora em novembro, do dia 1º ao dia 30. Então, dá para fazer essa impugnação administrativa, é possível avaliar os eventos que foram considerados para atribuir o FAP e apresentar a defesa. Por que é importante avaliar esses dados e fazer a impugnação? Porque a Previdência ainda erra nessa atribuição.
Então, ainda conseguimos identificar, por exemplo, afastamentos inferiores a 15 dias, que não geraram ônus para a Previdência. Então, foi a empresa que pagou esses dias de afastamento. Não tem por que ser novamente cobrada desse valor. A gente tem situações onde houve uma emissão de CAT, mas não teve afastamento, situações que hoje não deveriam ser consideradas no FAP e ainda são. Empresas mais diligentes que acompanham os afastamentos no curso do ano, se apresentam a impugnação administrativa, se fazem esse acompanhamento a cada evento previdenciário, esse evento, por estar sendo discutido administrativamente, ele está suspenso para cálculo do FAP. Então, é importante, se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse acompanhamento no ano a ano, no decorrer dos meses desses afastamentos, essas impugnações deveriam ser sempre feitas, sempre que possível, o seu cabimento, porque o evento não retroage. Então, aqui é importante destacar que nós estamos tratando do FAP 2022, índice publicado em setembro, para impugnação em novembro. Só que o FAP de 2022, ele vai considerar os eventos de cada empresa. Mas que eventos que ele vai considerar? São esses benefícios de auxílio-doença, ou de auxílio por incapacidade temporária, as aposentadorias, auxílio-acidente, mas que ocorreram de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Então, é por isso que é importante ter essa documentação separada, ter esse acompanhamento, porque só agora, em novembro de 2021, a gente vai ter oportunidade de discutir esses documentos, esses afastamentos, se eles não foram feitos na época própria em que eles aconteceram. Então, o interregno para discutir esses eventos é muito grande. Eu posso ter um afastamento de 2019, que ocorreu em 2019, está sendo processado só em 2021 e vai me ser cobrado em 2022. Se foi feita uma impugnação administrativa, por exemplo, demora, via de regra, bastante para a gente ter um resultado. Então, esse evento fica suspenso e quando chegar ao FAP, ele não vai ser considerado. Então, as empresas, entre aspas, correm o risco de ter um bônus no FAP pela desconsideração deste evento. E se a gente demora 3, 4 anos para ter uma decisão, por exemplo, do Conselho de Recursos da Previdência, esse índice não retroage. Então, é muito importante que as empresas tenham este cuidado e acompanhem desde a origem, porque eles vão ter um reflexo no FAP em outras esferas que a gente vai poder tratar mais para frente, porque o valor impacta bastante, né, Léo? Cibele, muito interessante aí os comentários, obrigado. Impacta bastante, né? Acho que para a gente ilustrar um exemplo simples, né? A gente tem situações em que uma empresa, se tiver um FAP meio, ela vai pagar 1,5% sobre a folha de salários, enquanto uma empresa que tem um FAP próximo de 2 tem chance de pagar 6% sobre a folha de salários. Lógico, estamos pegando aqui um exemplo mais extremo possível, mas numa situação como essa, a gente está falando de uma diferença de 4,5% sobre a folha de salários, né? Para empresas que ainda são muito intensas em utilização de mão de obra, em quantidade de funcionários, né? Como prestadoras de serviços em geral, você está falando de algo que pode representar o lucro da empresa naquele ano, né? E eu achei muito interessante a questão de não só a impugnação do FAP agora, quando acontece o índice no ano após ano, mas também a impugnação dos acidentes e auxílios-doença que foram concedidos ao longo do ano, né? Porque essa questão que você bem comentou sobre o índice não poder afetar e isso naturalmente fazer com que você possa ter um índice menor quando você tiver a divulgação do FAP. No final, a gente está falando aqui de uma prática de compliance trabalhista e previdenciária, né? No final, a gente está falando de algo que, se você fizer um movimento nesse sentido, você, primeiro, obviamente, você consegue prevenir e cada vez mais conscientizar a empresa em relação a evitar ao máximo acidente de trabalho, auxílio-doença, separar o joio do trigo, do que realmente seria a responsabilidade da empresa ou não, e, ao mesmo tempo, fazer com que você tenha uma tributação menor, né? E acho que até fazendo um gancho, a gente tem alguns segmentos econômicos que ficaram durante muito tempo na desoneração da folha de salários. Existe uma discussão ainda da prorrogação da desoneração, né, a partir do ano seguinte, mas são segmentos que, em regra,
eles são muito expostos do ponto de vista de quantidade de funcionários, né? Eles foram escolhidos por serem segmentos que têm uma utilização muito grande de mão de obra. E aí eles têm que pagar, né, o SAT e o FAP, porque a desoneração ela afasta só a cota patronal, só os 20% sobre a folha, mas naturalmente eles têm hoje um cenário em que eles veem o futuro, eles podem ter que passar a pagar 27%, 28% sobre a folha, e que se eles tiverem feito, já aí temos que falar do passado, né? Mas se eles tiverem feito o procedimento de tomar cuidado com esses acidentes, etc., em relação a 2019 e 2020, talvez pelo menos no FAP eles consigam diminuir uma parte desse impacto, aí uns 3, 4, uns 2, 3, 4% de tributação da folha, né? E o que a gente vê no judiciário é que as discussões ainda elas são muito dependentes de prova, né? O FAP, quando ele foi criado lá atrás, ele teve algumas teses específicas que foram muito discutidas, né? Discutiu-se muito o FAP meio, né? Porque da forma como era o cálculo da Previdência, você não tinha como, mesmo você não tendo nenhum acidente, nenhum evento para prejudicar o FAP, você não conseguia atingir FAP meio por um critério estatístico que eles adotavam. Aquela fila das empresas do que não. Que era um critério maluco, né? Atuarial, enfim. E depois isso foi corrigido. Você também discutia a inclusão de acidente de trajeto, que também foi algo que a Previdência veio e corrigiu depois, né? Você tem a discussão do índice por estabelecimento, que é algo que ainda gera algumas distorções importantes, inclusive no SAT, né? Você tem todo o planejamento tributário que você pode fazer de acordo com o estabelecimento, com o número de empregados e a função principal de cada estabelecimento, né? Mas hoje, depois que a Previdência acabou superando essas questões mais, digamos, conceituais do FAP, né? O que a gente vê hoje no judiciário são duas coisas. Primeiro, existe uma discussão que até hoje o Supremo não decidiu, que é se ele pode, se o FAP é constitucional ou não, né? Se o fato de você ter um índice que é estipulado via decreto e que acaba não tendo, digamos, uma legislação que traz todo ano e que ainda não te divulga todos os dados envolvidos, porque você não sabe quantos acidentes você teve do restante do teu segmento econômico, se isso seria constitucional ou não, e infelizmente a insegurança jurídica no Brasil é muito complicado, então pode acontecer sim de daqui a algum tempo a gente ter alguma decisão no sentido de que o FAP seria inconstitucional e a gente vai ter um pepino nas mãos para entender como que fica cada situação que aconteceu nesse meio tempo. A gente tem agora essa é uma notícia ontem, né? Um exemplo da questão da reforma trabalhista, de sucumbência, enfim, se acaba tendo algumas questões que perduraram durante anos e que aí depois vem uma decisão que muda tudo aquilo, né? Mas você acaba tendo essa discussão no judiciário, esperando todo mundo que o Supremo julgue, e uma outra discussão é a questão de você ter o acesso às informações do segmento econômico, para você analisar, digamos, você poder verificar se a forma como foi feito esse cálculo do índice estaria correta ou não, que é um assunto super delicado. Se, por um lado, faz muito sentido que você, empresa, tenha acesso a esses dados para você poder verificar se o lançamento tributário está correto, né? Se a cobrança foi feita de forma correta, por outro lado, são informações que, a princípio, são sigilosas, ainda mais num ambiente, num momento de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Com certeza. Muito clara com dados sensíveis. É complicado também você ter essa disponibilização de informações, né? Então, o fato é que o FAP ele foi criado com uma ideia boa, né? Com uma ideia de quero reduzir acidente de trabalho, quero ter, como você muito bem colocou, eu quero ter um tributo que possa ser gerenciável, que se a empresa conseguir evitar ter acidente de trabalho e benefícios previdenciários, ela vai conseguir ter uma redução da tributação direta, né? Não imediata, mas com um reflexo direto. Mas, na prática, ele é um monstrinho, né? Ele tem um monte de regras totalmente incomuns, né? na área tributária, como a questão de você ter um índice sendo divulgado ano após ano, né? E que faz com que isso gere muita discussão, né? Agora, apesar disso,
Hoje, no judiciário, tirando a discussão da inconstitucionalidade e a discussão referente a você ter acesso aos dados das outras empresas, não, o que a gente vê de ações judiciais, elas dependem muito de prova. Elas não entram mais na discussão, se esse acidente tem que ser considerado ou não, só dizendo esse acidente não foi do trabalho. Você precisa ter prova, você precisa ter, às vezes, perícia, você precisa mostrar que você questionou ativamente, né? Então, esse trabalho de contestação do FAP no ano após ano e também de gerenciamento dos acidentes de trabalho e auxílios previdenciários concedidos, de questionamento deles no momento em que eles ocorrem, né? Ele é importante não só para reduzir o seu FAP, né? Mas também para, se você for ter uma discussão judicial depois, você está bem embasado para discutir aquilo, né? Então, tem esse lado também que é muito, muito relevante. E, bem, e o que mais que você acha que, para a gente, daqui a pouco, já estamos chegando aí mais para o final, né, do nosso Faz Mais Simples, Sibeli, o que mais que você acha que a gente tem aí de pontos de atenção para tratar agora, tendo em vista que a gente está com prazo vencendo, né, que vai começar agora e que vai começar para a defesa. Aqui é importante, você falou do monstrinho, Léo, é importante destacar que ele tem um cálculo muito complexo, com dados obscuros, porque a gente não tem esse comparativo das empresas do mesmo KNAI, e como a gente referenciou, ele usa 3 índices, né, para chegar no cálculo do FAP. Então, vocês imaginam de uma forma assim, muito crua, 3 filas. Então, eles usam frequência, gravidade e custo. Então, na frequência, eles vão considerar os eventos, os fatos geradores desses benefícios ou dos afastamentos que foram considerados no FAP. Na gravidade, eles vão ver a extensão desses benefícios, os tipos de benefícios, porque, logicamente, se eu estou falando de um empregado que foi aposentado por invalidez, em decorrência do trabalho, eu estou falando de alguém que perdeu totalmente a sua força de trabalho para qualquer exercício de atividade profissional. Diferente de um auxílio-doença, que eu tenho uma incapacidade provisória, né, por um tempo determinado, que pode ser curto ou mais longo. Eu tenho o custo que esse benefício gerou para o INSS. Inclusive, quando eu falo de um auxílio-acidente, por exemplo, eu tenho projeção desse valor, então impacta muito para as empresas. Então, o que o FAP vai fazer? Ele vai pegar os índices de cada uma das empresas e fazer como se fosse 3 filinhas das empresas de mesmo KNAI, e depois fazer a combinação desses índices para chegar no valor do FAP. Então, é complexo, essa questão que o Léo levantou é muito importante, porque a empresa não tem como fazer um cálculo na mão de como vai chegar. Então, é responsabilidade dela atuar no seu meio e tentar discutir aqueles eventos que estão relacionados à empresa. E é importante ter o acompanhamento, porque a legislação previdenciária ela é muito protetiva em relação aos empregados, segurados da Previdência, e falha muito na notificação das empresas em relação a esses procedimentos. Então, a gente tem muitas situações de empregados que estão afastados com benefício previdenciário, com o B31, e ele vai passar por uma perícia no meio desse benefício, e o benefício é convertido num benefício acidentário. O benefício acidentário gera ônus para as empresas, além do FAP. Então, no curso da concessão do benefício, a empresa tem que recolher o fundo de garantia. Quando esse empregado volta ao trabalho, ele tem estabilidade no emprego de, no mínimo, 12 meses. Então, é importante que a empresa faça esse acompanhamento. Por meio de uma senha individual, a empresa consegue acompanhar pela internet e verificar quais benefícios estão vinculados ao seu CNPJ. Então, ela consegue, no curso do ano, impugnar benefícios, como nesse exemplo que eu dei, que era um B31 e virou um benefício acidentário, e dizer, olha, não foi acidente, não aconteceu nada, a origem sei lá, vai ter algum histórico na empresa, né, para impugnar aquele benefício. Existe um outro fator que é muito importante quando a gente trata de FAP, isso é assunto para uma outra discussão, mas é o NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, é um estudo que nunca ninguém viu também, mas que associa o CID, que é o Código Internacional de Doenças, ao KNAI das empresas. Então, por exemplo, se um bancário chega com uma síndrome de pânico ou com uma tendinite numa perícia do INSS, ele vai associar o KNAI do banco e automaticamente vai dar como um acidente de trabalho. Não importa que o cara é baterista numa banda, que venda docinho no horário de folga, que tenha outras atividades que possam gerar aquela incapacidade, não tem qualquer investigação por parte do INSS. Automaticamente se defere um benefício acidentário que vai prejudicar a empresa. Então, é importantíssimo esse acompanhamento. E mais, além desse efeito econômico que a gente trata no FAP diretamente, Léo, a gente tem a questão de clima organizacional.
Porque quando as pessoas vão adoecendo, lógico que isso leva a um comprometimento de clima, leva a uma sobrecarga de trabalho para quem fica, ou um ônus adicional para a empresa quando tem que substituir esse trabalhador. Então, esse cuidado que a empresa tem com o ambiente de trabalho, com a saúde ocupacional, vai ter como uma consequência direta uma melhoria de clima, uma percepção dos empregados da preocupação da empresa com a saúde de cada um, o que vai gerar um orgulho de pertencer, uma satisfação de estar numa empresa que não trata o trabalhador como um número e tem esse tipo de cuidado. E ainda na esfera econômica, acho que vale a pena destacar que o FAP ele não vai onerar só a folha de pagamento dali 2 ou 3 anos. Porque agora eu estou dizendo, olha, o FAP 2022 está considerando os eventos de 19 e 20. O FAP de 23 vai considerar ainda os eventos de 20 e de 21. Então, todos esses afastamentos eles vão ser tributados na empresa por 2 anos seguintes, né? Então, é importante ter isso em mente, não é porque passou uma morte por acidente de trabalho, por exemplo, onera de uma forma absurda as empresas. E aí, a gente tem, além da questão do FAP, a gente tem a possibilidade das ações trabalhistas, porque o reconhecimento do acidente de trabalho gera uma responsabilidade objetiva ou subjetiva para a empresa, então pode levar a condenações não só de dano moral e material, como pensões mensais vitalícias muito importantes. Nós já vimos exemplos muito significativos que poderiam levar à quebra de uma empresa no pagamento de uma condenação nesse sentido. E se já não fosse suficiente, a gente tem a Previdência cobrando as empresas desses valores pagos a título de benefícios para os seus empregados. Então, o INSS entra com ações regressivas. Então, o que ela diz? Olha, você tinha obrigação de garantir um ambiente seguro para os empregados, isso é uma obrigação da empresa. Você não garantiu um ambiente seguro, esse empregado veio a sofrer um acidente de trabalho e ficou incapacitado, provisório ou definitivamente. E aí, o Estado, por meio do INSS, teve que ampará-lo pagando esse benefício. Então, você, empresa que gerou esse afastamento, vai me ressarcir esses valores. Esses valores, logicamente, vêm com multa, vêm com juros, não é o valor já não é pequeno, tá? Porque eles não costumam cobrar logo na sequência do pagamento do benefício. Então, isso vem a impactar bastante. Eu posso dar exemplo para vocês, a gente teve um êxito recente aqui numa contestação de FAP, onde a gente teve um êxito que impactou em 0,2 no índice do FAP. Então, pode parecer um valor irrisório, mas na folha de pagamento daquela empresa gerou uma economia, que daí quando a gente ganha o FAP, isso vai ser compensado com as contribuições futuras da empresa, de R$76 mil. 0,2 só que a gente conseguiu reduzir pelos eventos que essa empresa tinha, mas gerou um impacto bem importante economicamente. A gente tem uma outra empresa que tinha um FAP em 2021 de meio, e por causa de um evento atribuído equivocadamente à empresa, de um ex-empregado, então nem estava vinculado mais à empresa no período de apuração do FAP, o índice dela foi para quase 1,9. Isso vai dar um impacto de quase 550 mil na folha de pagamento dessa empresa em 2022. Então, eu já vi clientes dizendo, não, mas meu FAP é só 1,5, mas ele podia ser meio. Então, era 1% na folha de pagamento que poderia ser economizado em todos os meses do ano. E aqui a gente está tratando, sim, da redução do FAP, usar uma área de bônus para diminuir a tributação incidente na folha de pagamento. A gente está diminuindo o risco da ação previdenciária, porque eu tenho uma impugnação desse benefício no curso do ano, não só no FAP, se eu tenho os elementos para impugnar, e eu faço essa impugnação perante o INSS, vocês conseguem suspender uma ação trabalhista que venha discutir esse assunto. Por quê? Porque eu não estou definida no INSS que foi efetivamente um acidente de trabalho. Se eu consigo descaracterizar essa natureza acidentária, eu acabo levando à improcedência da ação trabalhista que discute essa responsabilidade da empresa. E a ação regressiva. Então, o assunto ele é muito mais profundo e muito mais complexo do que só a impugnação de 30 de novembro. Leva a uma conscientização das empresas de uma forma de administrar o tributo, de poder diminuir os encargos em folha de pagamento, trazendo uma melhor repercussão em relação aos concorrentes e uma melhoria de clima organizacional. É bem importante cuidar da saúde dos empregados, né? Perfeito, obrigado, Cibele. Bem, estamos chegando aqui no final, eu vou fazer um comentário último aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu esqueci de falar isso no começo, por favor, é só mandar a dúvida pelo Q&A. Acho que interessante a questão de o FAP
ele refletir em tantas áreas diferentes, né? O FAP, o acidente de trabalho, enfim. Então, a gente tem aí reflexos que podem afetar o trabalhista, o previdenciário e o tributário, né? Então, acho que o que fica aqui para mim aí digamos, de um conselho, se é que a gente pode dizer assim, né? Principalmente para os departamentos de RH, que acabam normalmente sendo as áreas responsáveis por esse tema dentro da empresa, né? É de ter a segurança de que todos esses efeitos e toda essa questão foi devidamente analisada, né? É verificar, mesmo como um procedimento de compliance, né? É verificar se, de acordo com o que aconteceu na empresa aí nos últimos anos, de acordo com os acidentes e auxílios que acabaram sendo concedidos previdenciados, se isso foi devidamente analisado. A gente já teve casos de emissão de CAT e que quando chegava a empresa, anos depois, ela falava, eu nem sei o que aconteceu nesse caso, né? E aí, às vezes, isso pode estar gerando esse impacto aí de 500 mil, no exemplo que você deu, e por algo que como você disse, nem foi um acidente que aconteceu durante a empresa. Então, tem um lado aí de compliance que é olhar o passado e saber que isso tudo foi devidamente analisado, que vai ter caso que foi acidente de trabalho mesmo e que não tem o que se discutir. Tá bom, o importante é você saber que você avaliou aquilo e que está correto a cobrança ou não, a inclusão ou não daquele acidente para fins do FAP e eventual responsabilização trabalhista e ou previdenciária, né? E também analisar o procedimento que você tem hoje de análise, sempre que você tem um afastamento, né, para verificar se não tem algumas providências que você pode adotar para ter um melhor controle sobre isso e para também, quando acontece a situação, você poder colher informações e documentos que te permitam que daqui a 2, 3 anos, quando vier o FAP que for impactado pelo que aconteceu esse ano, você tenha os elementos necessários para conseguir combatê-lo, se for o caso, né? Quando a gente fala nessa parte de contribuições previdenciárias, a gente tem aí alguns específicos grupos que precisam sempre ser muito bem avaliados, porque eles podem gerar uma economia tributária relevante, né? Então, a gente tem a questão do SAT-RAT com o FAP, né? Que não é só a questão do FAP, mas também essa parte de cálculo por estabelecimento, de verificar qual alíquota que você tem que aplicar do SAT em cada um deles, né? Já que essas alíquotas elas variam de acordo com cada segmento. E às vezes... vale a pena você dar um exemplo disso para as pessoas poderem visualizar melhor. O que acontece? Não, perfeito. O que acontece? É normal, por exemplo, que você tem uma empresa que tem 3 estabelecimentos diferentes, ela tem uma atividade que é considerada de alto risco, né? Então, ela tem lá o RAT-SAT de 3%, que ainda vai ser ou aumentado ou diminuído pelo FAP. Só que nesses 3 estabelecimentos, 2 deles são focados realmente nessa atividade de alto risco, mas um outro estabelecimento é só um escritório comercial, né? E um escritório que só faz a parte administrativa e que a maioria dos funcionários vinculados àquele estabelecimento estão nessa atividade administrativa. Nesse caso, você não deveria ser impactado com a alíquota do SAT de 3% da atividade de maior risco para esse estabelecimento específico, porque esse estabelecimento em específico ele não está na atividade de maior risco, ele está na atividade de escritórios administrativos, que é, por exemplo, 2% de RAT, né? Então, só num movimento como esse, de você fazer essa revisão e essa análise que vale para todos os anos, né? Você acaba tendo aí um potencial de economia de 1% ou talvez até mais se o teu FAP for superior como multiplicador, né? Uma outra questão que é comum e que é importante se ver é a questão da base de cálculo das contribuições de terceiros, né? SESC, SENAC, SESI, etc. e tal. Existem discussões hoje judiciais com bons fundamentos jurídicos e uma jurisprudência favorável que limitam essa base de cálculo e que faz com que você tenha uma economia significativa também, né? Você tem uma discussão também sobre os descontos que são feitos na folha dos empregados, né? Então, a tua coparticipação de plano de saúde, o vale-transporte que você deduz um pedaço do funcionário, o vale-refeição, enfim, que também é um tema que vem sendo amadurecido perante o judiciário, né? Saiu uma decisão recente do STJ favorável a não ter a tributação do vale-transporte, que é descontado dos empregados, e a questão das verbas indenizatórias, que isso é o mais comum e mais antigo, né? Mas que teve
no segundo semestre do ano passado, teve a novidade do salário maternidade, que passou a ser uma outra verba também com entendimento favorável, né? Então, acho que lição aqui final, conselho final, se é que a gente pode dizer assim, para os departamentos de RH é que eles passem por esses índices, esses eventos que tratam da tributação previdenciária e confiram se eles estão fazendo tudo o que é possível para tentar reduzir essa carga previdenciária, né? E quanto ao FAP em específico, a gente tem essa questão de ter agora a impugnação, a Cibele muito bem comentou que a impugnação é só uma parte do FAP, né? Ficou muito claro que a gente tem todo um universo de providências que podem ser adotadas ao longo do ano, e não só a impugnação agora em novembro, mas fato é que a impugnação em novembro agora a gente tem um prazo. Então, quem tiver algum ponto a ser tratado sobre isso, que tenha que questionar, é importante que analise e entre com a contestação, né? Bem, aqui no chat a gente tem o comentário do Fernando, né, da questão do SG e do compliance, que tem muito a ver com isso, né? Hoje o ESG ele é uma questão que vai ser cada vez mais impactar para o futuro e que tem muito a ver com essas práticas também de compliance, de cuidados com o seu ambiente de trabalho. Então, tem muito a ver e é algo que vai estar cada vez mais em voga, né? E, bem, já que a gente não teve mais nenhuma outra pergunta ou comentário, Cibele, obrigado pela exposição, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu, dentro do possível, tornar um pouquinho mais simples toda essa loucura do FAP, né? E é isso. E agradeço todo mundo aí pela participação. Um bom dia a todos. Obrigada, Léo. Bom dia. Obrigada por todos.